Graça e paz, amado e amada do Senhor. Estamos aqui novamente neste domingo, não é? Com a nossa Escola Bíblica Online. E não importa quanto tempo ainda vamos estar nessa forma. E não importa também quanto que já foi. O que importa é que nós busquemos formas de continuarmos a estar juntos, de continuarmos a estudar a Palavra de Deus e nos fortalecermos. É uma grande alegria poder contar com você aí, e como eu sempre falo, né, é um momento onde você pode também participar, porque é uma escola, não é um culto. Então, que você possa mandar seus comentários, possa fazer perguntas. Nós vamos ter aqui duas pessoas especialíssimas na palavra e principalmente uma terceira, que é o Espírito Santo, que traz a luz e a compreensão a tudo aquilo que nós temos dúvidas, não é? Então você pode mandar suas perguntas, você pode fazer seus comentários. Aliás, não só pode, mas deve, porque vai tornar mais dinâmica a nossa aula, ok? E eu quero primeiramente orar. E depois eu tenho um recadinho assim que nós orarmos. Grandioso e eterno Deus, te damos graças, ó Pai, te louvamos imensamente, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado estratégias, o Senhor tem renovado a nossa esperança, a nossa fé, o Senhor tem guardado a nossa família, Deus, e tem suprido as nossas necessidades. Ó Deus, são tantos motivos para te louvar, para te agradecer, Pai, porque ainda que as lutas sejam reais e ali constantes, nós sabemos que nunca, jamais estamos sós. E te louvamos pela tua palavra, Senhor, porque ela vem trazendo realmente fortalecimento para a nossa fé, para que nós possamos aguardar e saber que ainda em meio de crises nós podemos contar com a tua presença, com a certeza do cuidado do Senhor, Pai, que não nos deixará ser tentados ou ser provados acima daquilo que podemos suportar. Então te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de crescimento que o Senhor tem nos dado nesses dias, Pai. E pedimos em nome de Jesus, abençoa, guarda, toca em cada família, por onde essa transmissão for, Pai, que alcance corações, Pai, que as pessoas possam entender o teu amor, possam entender que a salvação não existe em outro lugar senão no Senhor. E que o Senhor, o teu Santo Espírito, esteja dirigindo, esteja ministrando aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pois é, vou chamar aqui os professores, só que antes eu quero fazer um convite. Nós comentamos sobre o nosso curso de capacitação, não é? E fortalecimento que nós vamos iniciar amanhã. São 8 aulas, né? São 8 dias. E provavelmente nós estamos vendo com as pessoas inscritas, queremos estar colocando 2 aulas por semana, então seria praticamente um mês. Serão aulas online e ao vivo, então não dá, você não vai procurar essa aula no YouTube que você não vai achar, porque ela vai ser com a participação ali dos alunos, interagindo com o professor. Então, é uma oportunidade, é gratuito, não tem custo nenhum, tá? Você vai ser totalmente orientado, supervisionado, acompanhado para usar essa ferramenta. Talvez você fale assim, mas eu não sei mexer nessa coisa de internet. Não tem problema, eu acho que mais do que nunca nós temos a oportunidade de aprender, é um aprendizado nesses dias. Então, eu quero convidar você. Só que para participar, você precisa fazer a inscrição. Se não fizer a inscrição, não tem como participar, ok? E as inscrições se encerram hoje. Então, nós já estamos com um grupo grande, mas gostaríamos de dar mais uma oportunidade. Então, se você tiver interesse, coloca ali nos comentários, aqui mesmo dessa transmissão, olha, gostaria de saber mais sobre este curso. E aí nós vamos encaminhar. Aí você fala assim, mas curso de capacitação, nós vamos assim, eu sou professor, por que eu vou estar aí, né? Então,
também é um aprendizado para você saber algo mais. Você não precisa necessariamente ser professor e nem atuar, ou depois desse curso querer ser convocado para atuar. Isso aí é chamado de Deus, é convocação de Deus, ok? Na verdade, nós queremos preparar a Igreja do Senhor Jesus juntos, queremos estar nos preparando para a hora que tudo isso passar, podemos receber aqueles que o Senhor estará assim alcançando nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia. E nós cremos que a colheita é grande, porque eu sei que muitas pessoas diante dessa situação entenderam que salvação só há em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos estar colocando o link ali no Face. Mostra de novo a sua mensagem, por favor, que eu não entendi. Tá, o Vinícius vai estar colocando o link no Facebook desse curso que nós estamos oferecendo, ok? Então fique atento, procura aí que você vai poder se informar. Deixa eu parar de falar para dar tempo para a palavra, porque hoje, irmão Rodney, professor Rodney, nós temos uma aula para encerrar, não é? É verdade. É muito difícil, porque Elias tem, né? Tem muita coisa a ser dita. Com certeza. Mas como disse o seu aluno, vamos passar. Serepta, Marcos Paulo pode assumir aqui. Vamos. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor você que está em casa nesse domingo maravilhoso. Pai do Senhor, que você que está reservando esse tempo para, junto conosco, estarmos falando a respeito da Palavra de Deus. E como é bom falar a respeito da Palavra de Deus. Hoje nós temos o objetivo de finalizar aqui o assunto relacionado a Elias. E dando só uma revisão do que foi falado no domingo passado, nós falamos a respeito de que, diante de uma crise, Deus levanta profetas, Deus levanta pessoas, Deus levanta aquele que ele vai usar para falar a respeito diante dessa crise. E não foi diferente aqui. Esse povo de Deus estava diante de uma crise política, uma crise religiosa, uma crise ética, uma crise que abalava o alicerce daquele que é um povo escolhido por Deus. E não é diferente hoje em dia, quando nós olhamos para o nosso país, para o nosso mundo, em que há uma crise, mas diante dessa crise sempre se tem pessoas, e Deus levanta pessoas. E a gente falou no domingo passado que Elias era um desconhecido até então. Elias era uma pessoa totalmente desconhecida, de um local totalmente desconhecido, e Deus levanta improváveis, pessoas que normalmente são improváveis, mas que estão disponíveis a fazer a vontade de Deus. Então, recadinho para você. Você não possa se sentir apto a fazer determinado tipo de coisa, mas você se colocar à disposição para fazer tais coisas é o grande diferencial para Deus. Lemos até o versículo 7, e a gente só vai dar uma lida no versículo de 1 a 7, para a gente voltar à introdução. Quer dar uma lida? Fala, Marcos. Eu queria também agradecer o convite da pastora, mais uma vez estar aqui com vocês, e desejar que vocês tenham um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Dizer que domingo passado a gente disse que Elias teve uma passagem inicial, foi introduzido aí no texto bíblico, né? E agora ele vai sair de Querite e vai entrar lá em Ser, ele vai passar por Serepta. E antes de o irmão introduzir, nesse momento eu fiquei pensando, né, nas leituras, principalmente da semana passada, que depois que ele sai ali de Querite, ele fala, agora vou ter um momento de tranquilidade, né? Vou para uma casa, vou passar melhores momentos na casa da viúva que Deus preparou para ele. E parece que não foi bem assim a coisa. Verdade. Eu vou fazer uma pergunta que ele fez na semana passada, que eu achei muito interessante. Se você lembrar, você responde aí. Por que Elias falou que não iria chover? Havia um significado por trás disso. Por que ele falou que não ia chover? Tem um significado dele dizer não vai chover, não vai cair orvalho sobre a terra. E aí, você responde aí por quê? Por que Elias falou? Por que ele escolheu dizer assim, não vai chover? Há um motivo que nós falamos aqui na semana passada, e aí você responde aí por que ele falou que não ia chover. Vamos ler então? Vamos ler.
E você faça sua pergunta, participe, esteja conosco durante esta aula. Vamos lá. Então, no capítulo 17 de 1 Reis, inicia-se assim. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. No verso 2, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui. Agora deixa Deus trabalhar. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali te sustente, que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. Ok. Então a gente viu aqui de que Eliseu toma uma atitude de perante o rei falar a respeito disso. Ele obedece, né, ao comando de Deus de ir lá. E aí começa um processo de que Deus começa a trabalhar na vida de Elias para que ele venha a ser melhor. Ele começa a ser moldado, ele começa a fazer, ele entender que ele precisava de ter a dependência do provedor e não exclusivamente da provisão. E aí Deus começa a trabalhar em Elias para depois trabalhar com Elias. E é muito importante a gente ter essa noção de diferença. Trabalhar com e trabalhar em. Porque Deus está moldando Elias para que ele possa estar trabalhando o caráter de Elias para depois, vamos dizer, fechar essa parceria e trabalhar com Elias. Então ele passa por tudo isso e ele passa por todo esse aprendizado, e aí para depois ele se estabelecer como grande profeta. E é interessante que quando ele fala, Elias dá a mensagem que Deus ordenou para ele, até aí ele conhecia. Elias, pela Bíblia, ele vai fazendo passo a passo de Deus, né? Ele não duvida, ele confia. Deus fala, vai lá e dá a mensagem para Acabe. Deu a mensagem? Agora retira-te daqui. Vai para um lugar que eu vou preparar e o resto eu faço. Então Elias foi confiando no passo a passo de Deus, né? E uma coisa que nós falamos na semana passada aqui, é que quando ele depende de Deus na questão da alimentação, na questão da água, Deus está dando um refresh a respeito do êxito que ele fez com o próprio povo, permitindo que o povo fosse alimentado por Deus, e também naquela questão que a gente falou na semana passada a respeito das águas amargas. 3 dias andando e o povo encontra uma água e reclama, murmura a respeito da situação que está ali no momento, e aí a água amarga se transforma em água doce, que nós falamos aqui na semana passada. É Deus falando assim, eu sou o provedor do passado e sou o provedor de Elias atualmente. Então nós vemos essa introdução aí, a total dependência dele, e dele realmente obedecer aquilo que Deus estava fazendo. E também Deus ordenando aos corvos para ir alimentar ele. É interessante porque eu fiz essa observação, professor, porque Elias, por mais preparado que ele fosse, por mais escolhido que ele fosse, isso quer dizer que nós também passamos por isso. A gente vem à igreja, a gente se prepara, lê a palavra, ora, mas nós somos homens e muitas vezes a gente duvida das promessas de Deus para as nossas vidas, principalmente em tempos de crise como esse. Por que eu estou dizendo isso? Porque Tiago, lá no capítulo 5, 17, diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses, e não choveu. Verdade. Quer dizer, ele poderia ter duvidado. Talvez nós, no lugar deles, duvidaríamos. Mas como que eu vou lá, vou fazer isso, vou enfrentar um rei, vou dizer que não vai chover numa terra onde há outros deuses que segundo a tradição deles lá, né? Era o rei da chuva. É verdade. Não é? É quem dominava o tempo. Então isso mostra realmente a dependência dele
E quando o Tiago ele fala isso, ele quer demonstrar que Elias não tinha um poder sobrenatural. Elias poderia ter falhado, vamos dizer, nesse exato momento. Depois a gente vai ver que Elias ele se deixa, vamos dizer, se abater por algum momento, mas Tiago ele faz questão de dizer que as mesmas condições que Elias tinha em termos de sentimento, em termos de condições humanas, nós também temos. Então não há álibi para nós dizermos assim, eu sou tentado acima daquilo que eu posso suportar. Não há álibi para nós quando nós dizemos, eu não consegui porque eu não tinha condições de conseguir. Não. Ele está dizendo assim, olha só, as mesmas condições que Elias tinha, Elias conseguiu fazer o que fez, você e eu, nós temos que fazer. E aproveitando aqui a palavra que o professor Ivonete disse, ela falou do período que isso ia demorar. Qual é o período que Elias ficaria ali em Querite, dependendo dos corvos e do riacho, né? Enquanto o tempo não secasse? Isso me fez lembrar desse tempo de epidemia. Por quê? Porque hoje, essa sala aqui de oração, até pouco tempo atrás, não era nem conhecida na igreja. Uhum. Não era nem conhecida. E hoje é daqui que sai a palavra. Verdade. Olha a transformação que Deus está fazendo por meio de um acontecimento fora, né, daquele que nós não tínhamos condições de prever. Mas daqui, de uma sala de oração, de um lugar que era muito pouco conhecido, está havendo uma transformação. E aí, Elias poderia pensar, mas quanto tempo eu vou ficar aqui, né? E quanto tempo eu vou para lá depois, né, para Serepta? Quanto tempo tudo isso vai demorar? Mas o tempo era o tempo de Deus. Verdade. Ele tinha uma missão para cumprir, mas ele estava na dependência de Deus. Ele não tinha que questionar o tempo efetivo do que ia acontecer. Igual nós, muitas das vezes, tentamos definir a questão do tempo, definir o que Deus tem para nós. Mas como o próprio Tiago diz lá, deixa eu ver aqui a respeito de Tiago, quando ele fala aqui, ó, Tiago 4, do 13, 13, que ele fala a respeito de que não cabe a nós ficarmos fazendo projeções e dizendo eu vou fazer ou não vou fazer. Porque ele diz assim, olha, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Seria mais ou menos o que você falou, de que o próprio Elias, ele como se tivesse uma presunção de estabelecer o tempo das coisas de Deus. E em Tiago, esse mesmo Tiago que você leu há pouco a respeito disso, da fragilidade, dos mesmos sentimentos que Elias tinha, ele coloca que nós somos a nossa vida é extremamente falha. E os nossos projetos, eles têm que ser baseados em Deus, porque ele diz, e agora, se dizeis hoje, amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que aconteceis amanhã. E a vossa vida? Se é um vapor que aparece por um pouco e depois logo se desvanece. Então, logo em seguida ele falou, bom seria se em lugar disso dizeis, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Foi exatamente o que Elias fez em relação ao projeto que Deus tinha dado para ele. Ele não questionou, ele seguiu em frente. Sem perguntar quanto tempo ia demorar tudo aquilo. Exatamente. Ok? Vamos seguir então? A gente parou, e aí a gente parou no 7, né? Mas passaram alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. É interessante quando o ribeiro seca, a seca, ela era para todos. Ou seja, e a gente falou isso, a seca era para todos, a seca não era. Quando aqui, tipo assim, quando a Bíblia fala aqui que o ribeiro secou, era o resultado daquilo, era um resultado comum para Elias e para todos aqueles que estavam. Mas quando a fonte seca, a fonte natural seca, a provisão de Deus continua. Por isso que nós falamos, você não deva se preocupar com o tipo de provisão, mas sim com o provedor que é o dono da provisão. Elias poderia se ficar preocupado aqui, ó, secou a minha fonte. E agora? Não, mas Deus sempre tem um novo recurso, uma nova etapa da caminhada para permitir que ele caminhe. E aí então Deus diz assim para ele, então lhe veio a palavra do Senhor, logo no momento, como o irmão Rodney disse, quando secou uma fonte natural, Deus veio e deu a fonte sobrenatural. Então lhe veio a palavra do Senhor, no verso 8, dizendo, 9, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom,
e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que lhe dê comida. Como eu disse há pouco aqui, Rodney, eu penso que ele imaginou assim, nossa, agora eu vou ter provisão, né? Estou saindo aqui do ribeiro, estava sendo alimentado pelos corpos, tomando água do rio, agora Deus vai me dar toda a provisão, melhoria para a minha vida. Eu vou na casa de uma pessoa abastada, vai me dar comida, vai me dar condições melhores, porque eu servi a Deus. Então agora eu tenho merecimento de ter coisas melhores, né? Olhando para esse prisma humano, provavelmente Elias ele falou, não, agora Deus vai ele falou, vou lá encontrar uma viúva, deve ser uma viúva no mínimo rica, né? Uma viúva com umas condições mínimas de me sustentar. E eu imagino ele chegando, isso daí não está na Bíblia em hipótese nenhuma, e ele chegando, ele questionando Deus quando ele vê da onde vai sair a provisão. Da onde ele vai sair a provisão, e da onde ele encontra a viúva, e da onde ele vai... Não sei se você já leu aí. Não, vou ler no 10 agora. Então, ele levantou-se, no versículo 10, então, ele levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, ali estava uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão da tua mão. Tá, vamos atentar para o versículo 10. Imagine Elias perguntando a Deus, Senhor, qual é a pessoa que devo procurar? E Deus aponta uma viúva para ele, dizendo, não, aquela que está catando graveto. Ele fala, Senhor, peraí, não acho que houve uma falha na comunicação aí, não deve ter muito exatamente isso não. Como uma viúva que está catando graveto, uma viúva que aparentemente ela tem uma necessidade, como é que ela vai me suprir? É uma coisa que começa a ser sobrenatural, uma coisa que vai além. Então, quando ele enxerga aquilo, ele tem duas atitudes. Ele pode ter no seu interior questionado de onde vai vir a fonte do recurso, mas ele continua. Ele não para. Na Bíblia não há esse relato. Nós, com a nossa mente humana, imaginamos que ele poderia questionar Deus em relação à aparência daquilo. Eu provavelmente iria questionar poxa, se você está me mandando a um lugar em que lá terá suprimento, eu aparentemente vou olhar que a fonte do suprimento será uma condição. Mas quando ele encara, ele vê que uma viúva, ela é necessitada, ela está ali necessitando, catando graveto, mas Deus também, ele queria fazer com que a provisão dessa viúva também ela fosse atendida. Se nós olharmos lá em Lucas 4, 24, vamos olhar em Lucas 4, 24. Vamos ver, eu anotei alguma coisa aqui, não me lembro, 4, 24. Alguém pediu para reler o texto, nós estamos em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, estamos no versículo 10. 4, 24. 24 diz assim, ó. E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. 25 até 27. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Serepta, de Sidom. 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. O que Jesus estava tentando, ele fazendo aqui, falando com os seus discípulos? Que o grande, tipo assim, quando Deus olhou para a viúva, ele enxergou na viúva que não era, você vê que quando ele fala a respeito que era uma viúva fora dos termos de Israel, e que ele estava dizendo assim, e diversas vezes ele falou assim, eu encontrei mais fé naquele que não é meu do que efetivamente naquele que é meu. Quando ele fala assim, o pessoal questionou assim, Elias, ele deu provisão, ele alcançou provisão daquela viúva que existia lá mesmo, nas cercanias, outras viúvas que poderiam ser atendidas, mas ele optou em sair do seu reinado, tipo assim, da sua área de atuação e buscar alguém. Jesus está dizendo assim, olha, eu vi muito
parecido com aquela mulher Serofenícia que ela teve fé a respeito da migalha, que ele falou, olha, eu não vi tão fé assim tremenda. Assim também como o centurião que fala, Senhor, se você emitir uma palavra, na verdade são pessoas que estavam fora tipo assim, do protocolo do atendimento, eles são atendimento, mas que a fé que fez com que ele atuasse ali. Então, quando Deus olhou, vamos dizer, pela terra e viu as viúvas, que ela poderia ser abençoada, que na verdade que a viúva que foi abençoada, e houve uma troca, uma mútua, exatamente, um suprimento mútuo, um suprimento mútuo através de Deus. E muitas das vezes você se deixa ser usado para abençoar uma outra pessoa, e é a provisão de Deus que vai sair sobre sua vida. Quando essa viúva ela se deixou, se a provisão do profeta ali, se fazer o canal do profeta, ela acabou sendo abençoada, porque logo em seguida a gente vai ver que a provisão de Deus estava sobre a vida dela, sobre todo o período de seca, sobre todo o período de fome, Deus o abençoou. E é interessante para a gente situar aqui, Serepta era fora dos territórios ali de Acabe. Isso, exatamente. Era um território fenício, né? Uhum. Próximo de Sidom, que era a terra da rainha da Jezabel. Isso nos leva a entender, então, que era uma terra pagã. Uhum. E essa mulher, essa viúva, que a Bíblia só fala viúva, não fala maiores detalhes dela, ela está inserida, então, num ambiente pagão, total, em que ela deveria, então, adorar os deuses da rainha Jezabel. Exato. Será, então, aí me vem uma pergunta, será, então, que ela, talvez já desgostosa, ou não mais acreditando nos profetas de Baal ali, que não supriram a seca, que não fizeram chover naqueles 3 anos e meio, será que ela orou para o Deus de Israel? Para Deus enviar Elias até ela e suprir a necessidade dela? Porque no último gaveta que Deus que Elias chega. Né? A gente não tem baseamento bíblico para a gente falar isso, mas que ela tinha uma fé diferenciada de todos, ela tinha. Porque Jesus faz questão de lá em Lucas mencionar ela e mencionar que tinha várias viúvas lá e que Elias poderia escolher nas suas cercanias qualquer uma, mas ele escolheu aquela devido à fé dela. Então ela provavelmente tinha ouvido falar um Deus sobrenatural, ao Deus de Israel, e ela se prostrou a esse Deus de Israel e se sentiu tocada também quando o profeta vai até ela. Porque se ela não tivesse, vamos dizer, na sintonia, ela não iria aceitar o comando de Elias. Muito menos fazer o que ele pediu logo em seguida. Exatamente, porque parece ilógico. Toninho está dizendo lá, eu acho que Elias sabia que Deus podia do nada fazer em tudo que ele e a viúva precisavam. Verdade, Toninho. Esse é o Deus da provisão, é o Deus que faz as coisas que aparentemente aos nossos olhos se torna-se impossível, mas é o Deus que se faz presente. E ainda pegando carona na pergunta, e baseado no que você acabou de dizer, Deus vai usar uma mesma condição, que o principal objetivo é sempre buscar o povo, trazer o povo de Israel para o caminho do Senhor, lá desde a promessa de Abraão. Uhum. E ele usa essa condição de Elias para salvar uma outra pessoa, e vem sempre um encadeamento de acontecimentos que Deus faz para salvar uma multidão de pessoas. E quando ele atua com essa viúva de Serepta, que o local lá era um local, mais ou menos que significava Serepta refinar, ou seja, apurar. Seria mais ou menos isso. Ele está dizendo assim, que a minha bênção, a minha provisão, aquilo que eu trouxe, ele não é exclusivamente de um povo. Porque ele faz Elias sair das suas cercanias e ir abençoar uma outra pessoa fora. Ou seja, a bênção de Deus, ela não é uma exclusividade de alguém, de um judeu, como a gente cai lá em Romanos quando fala a respeito da questão da eleição, de predestinação, isso ela para aquele que tiver fé. É muito importante você tocar nesse assunto, que a gente fala tanto de povo de Israel, e de repente eu aqui e os nossos irmãos que estão vendo,
pode imaginar, essa bênção era para o povo de Israel. Não. Hoje nós somos cordeiro da bênção de Abraão, através de Jesus Cristo. Verdade. Então, essas bênçãos também nos alcançaram um dia. Eu só estou dizendo que a própria viúva, que nem fazia parte do reino de Acabe, que era o povo de Israel, acabou sendo alcançada pela graça divina. Com certeza. E a provisão, vamos ler o versículo seguinte? Diz assim, eu vou voltar no 10 então. Isso. Então, ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o teu Deus, ela não fala o Deus dela, né? Exatamente. Tão certo como vive o teu Deus, nada tenho feito cozido. Há somente um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou preparar o resto da comida para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. É interessante que quando Elias pede, ele pede água para beber, que era o que estava faltando. Ele pede comida, que era o que estava faltando. É como se, para que a bênção, você tem que, tipo assim, depositar, você tem que, do nada, você tem que colocar alguma coisa, como se fosse uma multiplicação dos pães. Pães e peixe, é pouquinho, mas você precisa de algo. Ela tinha um punhado e um pouquinho de azeite. Exatamente. Um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Para que a multiplicação ela te alcance, é necessário que você tenha alguma coisa na sua mão. E é mesmo a outra viúva de Eliseu que ele fala, o que você tem dentro de casa? Quantas vasilhas você tem dentro de casa? E aí demonstra que para que a bênção te alcance, é necessário você ter alguma coisa na sua mão, mesmo que isso seja simples, mesmo que isso seja quase insignificante. E a gente lembra lá da multiplicação dos pães e dos peixes, tem que tomar, tem que dar graça, e a multiplicação acontece. É o que a viúva aqui faz. Ela responde para ele, olha só, o que eu tenho aqui é para mim e para o meu filho. A gente tem condições de fazer e morrer. E aí Deus age no nada, no quase nada, no miliar da situação, Deus acaba se multiplicando. A resposta dela poderia ser assim, olha, eu tenho condições, não posso fazer. Não é? Não posso te atender. Humanamente falando, se nós olharmos para o que estava acontecendo ali, humanamente falando, essa seria a resposta de qualquer um de nós. Poderíamos dizer assim, olha só, não, isso eu não consigo, porque eu vou estar tirando do meu filho, eu vou estar tirando do que é meu para dar para um desconhecido. Tem que estar na sintonia. E a gente vê que aqui no decorrer do texto, ela amava esse filho, né? Exato. Muito ela amava esse Exato. filho. Tanto é que depois ela pede. Ela roga para que o profeta faça ele voltar à vida, né? Exatamente. Vamos continuar a Lucimar. Quando estamos na presença de Deus, o pouco se torna muito, mas quando não estamos, o muito se torna pouco. Porque Deus conhece todas as nossas necessidades. Acho que é isso que Deus quer nos mostrar, verdade. Ou seja, e até tem uma passagem, eu vou tentar me lembrar aqui, que quando ele fala, acho que é a Malaquia, tentar jogar muito, mas colhei poucos. Quem lembrar, possam dizer aí, semear muitos, mas colher poucos, porque o que coloca em saco furado. Ou seja, se você não tiver a liga com a presença de Deus, você acaba não semeando de forma correta. Mas o fato é que ela tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela tinha alguma coisa ainda para oferecer, né? Exatamente. Essa passagem está em Ageu 1,6. Você que está aí na sua casa, você pode abrir Ageu 1,6 e você vai ver que Deus fala a respeito da semente. Muitos plantam, mas colhem pouco. Comer, mas não vos saciai. E ele fala muito a respeito do que a Lucimar falou há pouco, do que a Lucinha falou. Olha lá. Ageu 6. Semeastes muito, mas colhes pouco. Comei, mas não satisfazei. Bebeis, mas não consegui matar a sua sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido. E aí vai, né? Beleza? Amém.
Vamos pro próximo. Aí Você aí em casa, hoje é o frio que deve estar fazendo com que as pessoas estejam tão quietinhas. O frio realmente veio com toda a disposição, até eu realmente internamente, disposição é outra. Mas vamos nos aquecer e vamos participar aí. Vamos lá? Próximo. Lá no verso 13, depois que ela disse para ele, então, olha, eu não tenho o que fazer. Eu estou aqui, vou fazer o último cozido aqui na minha casa, e eu e meu filho vamos comer e depois não tem mais provisão nenhuma. Verdade. Nós vamos morrer. Aí Elias disse para ela, não temas, vai e faz o que eu te dissesse, o que eu te disse. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois fará para ti, para você mesma e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. Esse é um grande milagre, né? É verdade. E o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre 3 anos e meio, irmão. É bastante coisa, hein? É verdade. Um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. É a multiplicação. Ele determinou ali, até que esse cenário se mude, até que isso se mude, isso não vai faltar na tua panela, isso não vai faltar para você, é a provisão de Deus. Trazendo para nós hoje, isso significa que até que o cenário de epidemia, essas condições que nós estamos vivendo mude, e se nós formos fiel e cumprir, não temas, como disse Elias, né? E confiar nas provisões de Deus, Deus vai continuar nos suprindo. Com certeza. Ele é o Deus da provisão, é o Deus que faz com que nós, diante do caos, ele consegue estabelecer a continuidade da bênção dele na nossa vida. Foi ela, no 15 agora, depois que ele falou para ela não temer, ela não teve medo e ela cumpriu a palavra de Deus, né? Ela não se fez de rogada, como diz o outro. Eu não vou fazer, pronto. Mas foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim, por que ela fez segundo a palavra de Elias? Porque ela já disse que o teu Deus, ela confiava no Deus. Ela passou a confiar no Deus de Elias. Com certeza, né? Isso aí. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra, não foi de Elias agora, a palavra do Senhor, a quem ele servia. Ele sabia que era vivo, né? Exatamente. Por intermédio dele, mas a palavra era de quem realmente estava soberano sobre todas as coisas, né? Exato. 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fez eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazer-vos à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Então, de fato, na terra onde eles viviam, ela se conscientizou de que havia iniquidade, né? Porque eles adoravam um Deus que não era o Deus de Elias, né? Verdade. E aqui, nesse 17, 18, a gente pode encarar em alguns momentos como se fosse um dia mau dessa viúva. E a Bíblia fala a respeito do dia mau, da questão de você receber uma notícia. Ela recebe uma notícia e ela vai questionar o profeta a respeito disso, mas naquele momento é como se fosse um grande dia mau. Ela faz tudo certo. Ela se questiona, como diz ela, eu fiz tudo certo, eu fiz tudo que você me pediu, mas o que acontece com o meu filho? E aí, muitas das vezes, e ela até questiona também, olha só, e disse ela, que tens contra mim, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Ela questiona, tipo assim, eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo certo, mas como isso cai sobre mim? Isso é como se fosse um dia mau. Muitas das coisas nós não temos gestão a respeito desse dia. Muitas das vezes na nossa vida, acontece situações semelhantes que acontecem, que está sob a mão de Deus. E lá em Efésios diz, revestido de todas as armaduras de Deus para que portar e resistir o dia mau, para que você entenda, para que você tenha condição a suportar todo esse dia mau. E ela vai àquele que é, e até então é sua referência, para que ela deposite nele a respeito daquilo que ela estava vivendo. Mas eu fico aqui pensando, irmão Rodney, será que até aquele momento, mesmo Deus dando a provisão e não deixando acabar a farinha e nem o azeite, e provendo
o alimento, que é o que estava faltando, a água, que é o que estava faltando. Será que ainda assim ela não acreditou num Deus todo-poderoso, que era o Deus de Elias? Precisava de mais alguma coisa ainda? Mas eu acho que especificamente essa situação do filho dela aqui vamos dizer, é um teste maior para Elias do que para ela. Ela é como se Deus utilizasse a condição dela, mas para ver o que Elias vai fazer diante da condição dela. Porque quem estava sendo preparado era Elias. E ainda precisava de uma outra condição. Exatamente. Vamos acrescentar mais alguma coisa para ele. É aquela questão da etapa da vida. Então, quem estava sendo treinado é Elias. Deus usa a condição da viúva para te dizer, Elias, e aí agora? Coloca na tua mão. O que você vai fazer diante disso? E é a condição também que muitas das vezes nós recebemos, nos colocamos como homem de Deus em determinada condição, que aí Deus fala, e aí, Rodney, o que tu vai fazer diante disso? Qual vai ser a sua atitude? As suas atitudes são referência àquilo que você recebeu de informação e de intimidade que você tem com Deus. E é exatamente isso que cai no colo dele, vamos dizer assim. E aí ele vai tratar dessa condição da viúva, e aí ele recebe mais um treinamento a respeito do que Deus tem que fazer. A Cida, na comparação que Jesus fez com Elias, entendo que ele já estava dizendo que veio para alcançar também os não-judeus. Eu estou certo e errado. Você está certíssima. Nesse episódio aí, ele está falando, e ele está falando muito para os escribas e fariseus que questionavam que aquilo deveria ser uma exclusividade dos judeus. E não, ele quer dizer, olha só. E aí ele faz uma referência de um profeta que eles, judeus, conheciam, que aqueles que tinham fama, né? Um conhecimento da lei, que batia no peito, eu sou melhor porque eu tenho conhecimento da lei, aí ele está dizendo, não, meu cara, você está totalmente errado, porque Elias, a qual vocês têm como referência, ele tomou uma atitude diferente dessa, permitindo que a provisão de Deus chegasse a uma pessoa que não era, tipo assim, da sua linhagem. Não fazia parte daquele território, né, do povo. Exatamente. Vinícius, uma curiosidade. Este episódio nos ensina a convidar Deus para atuar através do seu ilimitado poder no âmbito dos nossos recursos e circunstâncias limitadas. Devemos dar uma oportunidade para Deus, exatamente. Ou seja, é não querer fazer aquilo que, eu vou querer, sendo que Deus está ali para poder fazer. Eu sempre dou essa referência a meu respeito. Eu não sei se é porque a gente passou bastante necessidade, e eu tenho bastante dificuldade, assim, embora sendo cristão, temente, eu faço muita oração, e às vezes de confiar naquilo que eu não vejo, sabe? É meio complicado para nós seres humanos, assim, sabe? Quando você vê que a coisa está saindo da sua mão, foi o que ele escreveu ali, aí você fala, agora não dá mais para mim, aí Deus vem e entra. Ele precisa mostrar para você que ele está no controle de todas as coisas. Né? Exatamente. Vamos continuar, que o nosso tempo hoje é bem restrito. Né? Aí então, no 18, então disse ela a Elias, que fez eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Aí vamos ver o que ele faz, né? Ele lhe disse, dai-me teu filho, tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele estava, onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Deixa eu só dar uma observação nesse versículo. A questão de Elias, a autoridade de Elias. Ele sabia quem ele era como profeta e homem de Deus. Dá um problema para mim. Você veio até mim, ele assume esse problema, ele respondeu Elias, dai-me teu filho. Ou seja, como se ele dissesse assim, olha só, entenda esse problema, ele tem duas características aqui. Ele assume a responsabilidade, ele sabe quem ele é. Ele demonstra que sabe quem ele é, aquele homem de Deus que vai resolver o problema. Que aí é interessante que ele vai ao teu local, ao quarto, à intimidade que ele fala com Deus. Jesus, ele até faz uma referência, quando você quer, ele vai ao teu aposento, ao teu local de guerra, e ali faz essa oração. E ele faz isso, o que ele toma e vai para o quarto. Ele não faz ali, dizendo, em público, ele tipo assim, esse bate-papo aqui entre eu e Deus, eu vou resolver isso. Ele assume a sua responsabilidade, ele entende aquilo que ele tem ali para fazer e ele vai. No 20 diz assim, então, clamou ao Senhor, aí ele vai aprender a orar agora, né? Isso. Da forma correta, né? Junto com Deus, com a afinidade que você falou, né?
Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Elias, olha só a questão do treinamento aqui. Elias, ele pede uma coisa inédita. Até então não havia relato de ressurreição escrito na Bíblia. Ele pede alguma coisa que aos olhos humanos era impossível fazer. Então, quando ele traz o problema para ele, quando ele ora para Deus e fala, traz a vida a esse garoto, ele está dizendo, olha só, eu vou viver agora uma coisa inédita. Eu creio que você vai me possibilitar viver coisas inéditas. E Deus que permitiu que Elias vivesse o inédito, a primeira menção de ressurreição na Bíblia, ele é o mesmo de hoje. Ou seja, se você está passando condições que você nunca passou, situações em que você nunca viveu, você tem que crer que esse Deus é o Deus das coisas inéditas. É o Deus que permite as coisas inéditas. Elias não tinha referência para dizer assim, olha, o profeta fulano de tal fez isso e eu vou fazer igual. Não, ele creu que esse Deus que ele servia, que lá no capítulo, no versículo 1, ele diz, aquele perante cuja face estou e que ele vive, ele tem o poder de fazer essa coisa inédita. Ele aprende a interceder. Ele aprende a interceder, ele aprende a responder. E era isso que ele veio fazer. Exatamente. Ele veio para interceder pelo povo. Não é à toa porque Elias, na galeria dos grandes heróis da fé, ele está lá. Porque ele viveu coisas extraordinárias, coisas tremendas perante Deus. Então, viva o inédito de Deus, viva aquilo que ele considera. Cida, Pai do Senhor, Cida corrobore. Através do que iria acontecer, Deus levaria a recente fé dela no Deus de Israel a outro nível também. O que ela quer dizer? Ele está falando da viúva, que, ou seja, a fé da viúva... Foi o que eu perguntei, porque ela morava, ela era sereta, fora dos ambientes do povo de Israel. E ela era de uma terra pagã, próxima ali de Sidom, onde nasceu a rainha a Jezabel. E aí, como que uma mulher nessas condições vai acreditar num Deus que ela nunca serviu? Verdade. Que ela só ouviu falar. Com certeza. Foi o que ele escreveu ali. E ele veio para mudar a história dessa mulher também, né? Vinícius está falando que esse episódio nos ensina a confiar em Deus para atuar através do seu ilimitado poder no âmbito dos nossos recursos e circunstâncias limitadas. Devemos dar oportunidade a Deus, é o Deus que nos permite. Temos 2 princípios importantes relacionados a essa fonte. Vinícius ainda comentando. Temos 2 princípios importantes relacionados a essa oferta, que é o mencionado nessa passagem. Primeiro, devemos ofertar algo mesmo que seja tirado do povo, do pouco que temos. Este parece, tipo de oferta que envolve a nossa fé. Segundo esta mulher, ofertou primeiro a essa oferta, ativou o milagre do abastecimento de Deus, devolveu com abundância o que lhe havia ofertado. A nossa oferta faz com que algo aconteça de acordo com o princípio divino e eterno no plantio e da colheita. Existe um antigo ditado que continua ecoando. Sem Deus, você não pode. Sem você, Deus não quer. Deus já concedeu muito, agora é a nossa vez de darmos um passo à frente e ofertar a Ele. Ao fazer isso, nós vamos liberar a sua corrente de prosperidade para o nosso lado terreno das coisas. Amém? Essa visão realmente de nós ativarmos a provisão de Deus, ativarmos a fé, dando alguma coisa. E como ele disse, né, doando aquilo que mais muitas vezes vai nos faltar, né? Exatamente. Às vezes, os pastores sempre dizem isso, né? Às vezes é deixar de ver novela, às vezes é deixar de ficar no Facebook, e assim vai, né? Aquelas ofertas que... Pode ser uma grande oferta que vai te fazer falta, mas é aquela que você fala, essa não tem dificuldade nenhuma. Ok, vamos seguir, porque nós estamos corridos.
Vamos lá. Essa viúva, Toninho falando, essa viúva parece, ou nos parece muitas vezes, eu não entendi aqui. Parece conosco muitas vezes. Não entregamos nas mãos de Deus os nossos problemas, com certeza. Temos dificuldade. Eu acabei de escrever, inclusive, quando estava lendo essa passagem, eu fiz uma ressalva aqui, ó. O ser humano está mais propenso a aprender com as necessidades. A gente tem dificuldade. Quando você está bem, você não entrega nada, você não faz nada. Mas quando você está mal, quando você está com dificuldade, aí você vai procurar, né? Então, por isso que Deus às vezes permite uma condição que nós estamos vivendo agora. Ok. Se a gente precisa disso, então Deus vai dar isso, né? Com certeza. A Érica falando, Elias foi referência em muitas situações, é verdade. Só lembrando aqui que ele foi referência de homem de Deus, quando a mulher bate ele. E é interessante que Elias ele teve todo o processo do início ao fim, embora o início não seja muito bem introduzido, mas ele cumpriu todas as etapas até chegar a ser recolhido por Deus. Olha a grandeza desse homem, né? Vamos seguir? Temos... no 20, quantos minutos? Temos poucos, né? 10 minutos aí. No 22, o Senhor, ele tinha clamado, ele aprendeu a orar, aprendeu a interceder. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Eli: agora, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Agora se perdeu. Agora é possível. Agora é outro nível. Ou seja, ali ele mostra que ele é um homem de Deus. Ele mostra que é um homem tremendo de Deus. Ok? Vamos para o capítulo. Você tem alguma coisa a falar? Não, eu queria só que ele sabia, né, até onde ele queria chegar, né? Ele conhecia, ele sabia da missão dele, né? E ele concluiu até o fim, ele foi fiel, né, à palavra, né? Ele foi obediente, ele confiou, ele obedeceu e foi agraciado por Deus também, né? Ok. Não, aí vamos para o capítulo 18, né? Porque não vai dar tempo, se a gente não pegar versículos aqui pontuais, a gente não vai conseguir terminar aqui. Se você quiser dar uma lida no 18, aí eu só quiser parar em algum, porque a gente só tem 10 minutos, então eu tenho alguns versículos aqui para parar. Se você quiser falar dos versículos, ele já vai lendo todos os versículos. Eu acho que... Vamos ver o 18:10, que diz, eu anotei aqui, eu vou me lembrar o que... 18:10. Depois disso, então, passou o tempo, só o primeiro para a gente introduzir. Então, muito tempo depois, que na verdade foram 3 anos e meio, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-se agora a Acabe, porque darei chuva à terra. Vamos ler para a gente poder entender. 2. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, eles atinge todo. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Okay. Que é o que exatamente faltava também, que você acabou de falar. Né? Exato. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida dos cavalos e dos mulos, e não percamos outros animais. Repartiram a terra entre si para percorrerem. Acabe foi à parte de um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Opa, agora tem um. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: sim, sou eu. Vai e diz ao teu senhor, ele falando: eis que aqui está Elias. Elias dizendo para o mordomo. Porém ele disse: em que pequei para que me entregues ao teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, 10. Isso. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse os homens à tua procura. E não mandou lá na terra de Jezabel, né? É a provisão de Deus, né? Leu 10 de novo. Então,
o mordomo dizendo a Elias: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, o rei fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não havia achado. ou seja, Elias, quando Elias foi, ele estava, na verdade ele foi no terreno do inimigo. Lá onde em tese não seria procurado. Em tese ele não seria procurado. Então, Provisão de Deus também. provisão de Deus. É como se Acabe falasse: eu vou procurar em todos os lugares, mas não vou Tem lugar procurar. lá dentro da minha casa, né? É, Que é a terra da rainha de Isabel. Exatamente. Então, quando Elias foi no terreno do inimigo, ele ficou lá, teve provisão lá, e o Acabe falou: poxa, eu não vou procurar esse cara lá. Ah, não é possível que ele vai estar lá. Vamos lá, seguir. No 11 diz assim: agora tu dizes, ele falando, o mordomo falando para Elias, agora tu dizes, vai, diz ao Senhor que Elias está aqui, poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve para não sei onde, e vindo eu a dar as boas novas ao Acabe, e não tendo ele te encontrado, me matarás. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. No 13, acaso não disseram a meu Senhor o que fiz? Quando Jezabel matou os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei a pôr em água? Ele está dizendo o que ele fez. Falou: não faça isso comigo, Elias. Se eu for lá, o rei vai me matar, porque pode ser que você saia daqui, e aí como é que eu vou justificar isso? E no 14 ele diz assim: e agora tu diz, vai, diz ao teu Senhor, eis aqui está Elias, ele me matará. Aí no 15, disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. No 17, vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Aí ele disse: não sou eu não. Quem perturba Israel é você. O Elias falou para ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, o Rick também já fazia, levantava Deus de Baal, né? Porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balins. 19, agora pois, manda ajuntar a mim todo o povo de Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 450 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, só para você ter noção. Esse come na mesa de Jezabel era bancado pelo Estado, esses profetas. Eram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, e eles eram financiados pelo Estado. E ele menciona assim: olha só, essa galera aí, junta todo mundo agora na mesma panela, e a gente vai ter um confronto, porque o povo está sofrendo, e ele está sofrendo, e toda essa profetada aí é bancada pelo Estado. É muito parecido com o que hoje acontece hoje. Não tem água, não tem nada, mas eles estão sendo bancados ainda pelo Estado. É muito o que acontece hoje com os nossos deputados, com os nossos senadores, que aconteça tudo deles é investível. Mas vamos seguir o que a Bíblia diz. E aí no versículo seguinte, no 20, ele diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. O rei, então, reuniu a galera toda que você falou. Então ali se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo já estava perdido, né? Isso. Se o Senhor é Deus, o Senhor com S maior aí, seguiu. Se é Baal, segui ele então. Porém o povo nada respondeu. Ou seja, o povo ele já estava tão cauterizadamente que ele já nem sabia. E Elias confronta aqui, dizendo: olha, o que vocês estão servindo aí, galera? O que vocês estão servindo? Se é Deus, servir. Se é Baal, servir. Vamos decidir isso agora. Eles esqueceram de toda a história, que é trazer a história que me traz. Eles esqueceram, né? Exatamente. Quem eles seguiam, né? Isso. Então Elias, aqui no 22, então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Desse-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e porei sobre a lenha, e também não atearei fogo. No 24.
Então invocai o nome do vosso Deus, com D minúsculo, e eu invocarei o nome do meu Senhor, com S maiúsculo. E há que ser que o Deus que responder por fogo, esse é o Deus Todo-Poderoso. Exato. E Elias faz um confronto de Deus. E aí, qual versículo você está? Eu estou no 25. 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros, um dos novilhos, e preparai primeiro, porque são muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não colocareis fogo no holocausto, né? No que eles prepararam. No 26, tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o Deus em nome do Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma só voz que respondesse. E manquejando, movimentavam-se ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou alguma outra necessidade, ou de viagem, ou dormindo, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Ou seja, a gente está no 28. Vamos pular para o 30. No 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos agora a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, estava quebrado, né? Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos do filho de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego, e em redor do altar um rego tão grande como para semear 2 medidas de sementes, tamanho de abertura que ele fez. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre holocaustos e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez e depois fazei uma terceira vez. 41. Elias ora para que chova. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já houve ruído de abundante chuva. Então vamos só tentar, vamos resumir aqui para o nosso tempo aí. O que acontece? Depois desse embate, cai fogo do céu, consome o holocausto, o povo lá que estava clamando lá, os 450 mais 400 profetas, eles são confrontados e ali eles não conseguem fazer com que caia fogo do céu. Elias faz cair fogo do céu e além disso, depois disso, ele fala que vai chover. Ele fala para Acabe dizendo, dando um recado aqui, ele disse: Acabe, agora vai chover, agora vai cair chuva sobre esse povo aqui. E aí, vamos entrar por 19, porque a gente tem mais 5 minutos aí. Temos 5 minutos só para falar a respeito de Jezabel. Quando Elias vai à sua casa e fala para Jezabel a respeito do que tinha acontecido, a situação muda um pouquinho. Por quê? Porque agora quem manda o recado não é mais Acabe, é Jezabel. E aí vai uma pergunta: por que mudou o cenário? Quando Elias, a gente não vai ler porque não vai dar tempo, quando Elias recebe o recado de que Jezabel tinha falado que, lá no 19:2, então Jezabel mandou um mensageiro Elias dizendo: assim me faz os deuses e outros tantos, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a deles. Elias então teve medo. Por que será que Elias teve medo, sendo que Elias já tinha confrontado com os 450 profetas de Baal? Elias já tinha passado por situações aos extremos. O que mudou? Alguém poderia imaginar o que mudou? Nesse cenário, vocês inclusive aqui que estão aqui, o que mudou? Agora ele teme pela própria vida. Ele estava clamando pela vida do todo o povo, né? Mas agora ele clama pela vida dele. Quando ele pensa só em si, vem aquela perturbação na mente dele. Também, mas há um significado muito subliminar aí em quem envia a mensagem. Quando o Acabe ele joga a autoridade que ele tinha como rei em Jezabel,
no mundo espiritual abre uma brecha. E ela, que aí você vai ver lá em Apocalipse, na igreja de Tiatira, por que João menciona? Porque havia um espírito maligno sobre Jezabel. E quando ela assume, é como se ele passasse o cajado dele, a autoridade espiritual dele, que querendo ou não, ele fazia grandes maus. A Bíblia diz que ele foi o pior, mas ele ainda era, tipo assim, da linhagem real do povo de Israel. Sobre ele estava o poder de Deus. Quando ele joga para Jezabel, e ela assume isso, vai uma opressão na vida de Elias. Por isso que Elias, ele teme pela sua vida. Ele teme porque há uma opressão maligna. E aí abre um outro estudo aí a respeito dos espíritos de que estão sobre Jezabel. Que em Apocalipse, a Bíblia relata que a igreja de Tiatira que tolera Jezabel, que tolera o espírito de Jezabel. Quando Tiatira, em Apocalipse, fala a respeito de Jezabel, não estava falando da mulher de Jezabel, mas estava falando a respeito do espírito que significava ali. Então, no mundo espiritual, abriu-se uma brecha e Elias, ele entendeu que ali não era simplesmente uma rainha que estava falando. Havia uma guerra espiritual que, no mundo espiritual, acabou fazendo com que ele viesse a cair. A alma de Elias foi atingida. E aí, abre um precedente para quando a gente fala a respeito de corpo, alma e espírito. Muitas das vezes ele ali estava lutando com o espírito, com o corpo, mas quando a alma dele é atingida, ele cai. Por isso é um dos motivos que ele veio a respeito de ele tipo assim, eu fraquejou. Pastor Dorival, pode ler lá pra gente. Observando Elias, pode-se aprender muito sobre a oração. Primeiro, mesmo que tenhamos a promessa de Deus, não devemos parar de orar pelo cumprimento dessa promessa. Segundo, vemos uma das posturas usadas para a oração ao lermos que Elias, encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Terceiro, ele se curvou, né? Terceiro, vemos a importância da persistência na oração quando lemos que Elias orou 7 vezes. É verdade. Ali ele aprendeu a interceder. Exatamente. E a gente tem dificuldade com isso, né? 5 minutinhos é uma dificuldade. Quarto, percebemos a necessidade de ter fé quando oramos, pois Elias creu que a sua oração seria respondida mesmo antes de haver atendido. Ele creu. Se a gente tira ali umas 3 ou 4 lições, né, a respeito do que a gente tem que ter persistência na oração, postura em relação a orar, ter certeza daquele Deus em que está nos orando. Ou seja, ele já está sendo moldado aqui tremendamente, e não foi à toa que ele foi levado com Deus. Ou seja, o nível de apuração na vida de Elias, ou seja, de refino, vamos dizer assim. Ele atingiu a estatura. De refino, ele foi tremendo, que fez com que ele chegou a ser, não, Deus, então vou pegar esse cara para mim, porque ele é diferenciado, né? Então, é importante que nós entendamos a respeito da vida de Elias, né? É tremendo. E aí, só voltando a respeito aqui de Isabel, o espírito, que aí a gente pode até abrir um estudo, que várias ações, quando nós deixamos, principalmente ouvindo, o espírito de Jezabel, que faz com que mina a nossa alma, deixa a gente entristecido, deixa a gente para baixo, foi o que aconteceu com Elias. Então, esse espírito de Jezabel, ela se faz presente em algumas pessoas na igreja. São aquelas pessoas que vêm para minar, que vêm para fazer com que você desista da sua caminhada, e que não é um espírito que tem que ser combatido. É muito forte. Esse espírito de Jezabel é muito forte. As pessoas menosprezam, mas é muito forte. Exatamente. O pastor está falando aqui, esse espírito de Jezabel, ele é tremendo, ele é muito forte. É toda uma legião que estava por trás. Exatamente. Daí que você vê que um cara que tinha o poder de fazer fogo cair do céu e através da palavra de uma mulher, não era qualquer mulher, mas é uma legião. Representava toda uma religião. Horda, né? Exato. A própria filha dela é pagã, né? Exato. Toda uma horda pagã ela representava. Então fala de Jezabel, mas a gente está tentando reproduzir toda uma ordem contrária ao poder de Deus. Porque o que a gente acontece? Muitas das vezes a gente vê pregadores metendo
a lenha do Elias, porque ele, uma mulher qualquer falando, ele vai para a caverna, homem fraco, mas não era uma mulher qualquer. Existia um pano de fundo por trás disso que fez com que esse profeta, a alma dele fosse atingida. Ele é uma, tipo assim, eu vejo que era uma questão também de vida ou morte para ele. Era uma questão realmente da mentalidade dele, da alma dele ter sido atingida. Mexeu na humanidade. Né? Exatamente. No 3 fala, né, no 19:3, temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Até agora ele estava tentando salvar o povo. E agora ele tentou salvar a vida dele. Foi quando ele sucumbiu, né? Dentro daquela condição. Pastor Ivonete, é muito sério a questão de unção e autoridade. É verdade. A questão de unção e autoridade, que você mexe no mundo espiritual, e aí você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. E essa questão. Davi mostra isso quando, podendo, não tocou Saul. E aí ela lembra que a pastora lembra a respeito de que Davi tinha ciência a respeito do limite da autoridade e da unção dele. E da autoridade e da unção de alguém que Deus levantou. Exatamente. Então não vai tocar, não é verdade? E aí se ele tiver que se resolver, é Deus que vai resolver com ele, né? Exatamente. E aí é o que aconteceu quando Acabe passa para Jezabel essa autoridade. Ele delega uma autoridade para ela e ela assume aquilo tudo lá. Acabe era ungido e tinha autoridade, é isso aí. Ainda que fazendo o que desagradava a Deus, Acabe passa para Jezabel. Elias foi atingido na alma mesmo. Ele entrou em um estado depressivo. Verdade, é isso aí que aconteceu com Elias. Esse foi o motivo dele ir para a caverna. E várias pessoas vão para a caverna devido a esse espírito de Jezabel que muitas das vezes nos atinge. E essa opressão que está atingindo hoje. Exatamente. Muita gente parte. E aí você fica perguntando o que me atingiu, por que eu estou triste, mas olha bem no teu redor aí o que é. Amém? Terminamos? Terminamos? Não termina. Tem que ensinar a gente não acabar, não termina. Só dizendo mais coisas. Só dizendo que a intenção dessa lição, como a pastora nos propôs, foi demonstrar que mesmo diante de todas as dificuldades que Elias passou e que nós estamos passando hoje, existia um propósito em tudo isso. Deus queria nos fortalecer e está fortalecendo. Essa sala, pastor, que era pouco conhecida, passou a ser o centro de todas as coisas aqui na igreja. Olha a mudança. Todos esses encontros, todas essas... ano a ano é feito um congresso de avivamento. Talvez essa seja a resposta. Esse avivamento está começando por uma sala que muito pouca pessoa conhecia. Eu, por exemplo, demorei tempo para entrar aqui. E hoje é daqui que está saindo toda a palavra de Deus. Isso é avivamento. Está acontecendo alguma coisa diferente. Mas o quê? Deus preparando todas as coisas para acontecer. Então, se nós continuarmos firmes na palavra, Deus vai cumprir toda a promessa que Ele tem para a nossa igreja, para a igreja dele, o povo escolhido dele. Com certeza. O pastor o Vinícius sugere, né? Um tema de estudo é o espírito de Jezabel e o espírito de Atalia. É interessante. A gente pode colocar aí no radar e a gente pode incluir aí nos próximos estudos. Amém? Mais algum recado a ser dado? Mais alguma coisa a ser dada? Amém. Lembrando, enquanto se coloca ali na tela, lembrando você do nosso culto à noite, às 19 horas, dos cultos da live das irmãs, entre elas, que foi muito bom, eu assisto. E do culto dos homens aqui, nessa salinha também, nas terças pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, das congregações, também tem os cultos das congregações. Você vai lá, pastor Leandro, pastor Evandro, pastor Carlos, tem os cultos, então você dos jovens, exatamente, dos cultos dos jovens. Olha, não está faltando palavra, hein? Então não posso dizer assim, olha, eu deixei de ouvir. Nunca a igreja foi tão tocada. Nunca houve. Eu, pelo menos, estou aqui desde 98, 96. Depois, oficialmente, em 98, nunca houve esse mover na igreja, como está acontecendo agora. Amém. A pastora Ivonete, lembrando que Elias não ficou na caverna. Assim também,
todo aquele que passa por crise ou depressão também pode sair desse estado e se levantar. Só um último adendo aqui do que a pastora falou. Elias não ficou na caverna. É interessante quando Deus vai até Elias, Deus pergunta assim para Elias: Elias, o que fazes aqui? Esse o que fazes aqui demonstra que Deus estava junto com Elias na caverna. Deus não estava falando: Elias, o que fazes aí? Deus estava falando: Elias, eu estou contigo, aqui dentro da caverna. Vamos sair? Vamos sair? Então, ele saiu. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Senhor, fica conosco, Senhor, abençoa as nossas vidas. Clamamos, Senhor, por esse ministério aqui, pela vida do pastor, pela vida da sua família, pela vida de cada família da igreja, Pai. Dê um domingo abençoado, Senhor, uma semana abençoada. Senhor, clamando pelas pessoas que têm passado por dificuldade de saúde. Senhor, que não permita que essa praga venha chegar à nossa tenda, à nossa casa. Nós clamamos, entregamos nas tuas mãos, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém? Bom domingo. Amém.